Oi, gente, meu nome é Ana do Carmo, sou cineasta baiana, diretora e roteirista. Queria começar agradecendo muito ao Jornal Gamboa e a meu querido tio Roberto Dart pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha história com cinema e audiovisual com vocês. Vou começar contando mais ou menos como tudo começou. Acho que começou há 5 anos atrás, mais ou menos. Pode parecer pouco tempo, mas muita coisa aconteceu de lá para cá. Hoje sou graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal da Bahia. E lá, quando eu estava entrando na faculdade, eu comecei a perceber que eu tinha sede por produzir, e aí eu comecei a fazer vários curta-metragens. Comecei fazendo um fotodocumentário experimental, que flertava com ficção, dentro de um cemitério, o que foi muito inusitado, mas acho que foi a minha primeira possibilidade de experimentar diferentes linguagens e experimentar cinema de gênero. Daí fiz A Caixa de 4 Cômodos também em outra disciplina, que foi um curta-metragem que, para minha surpresa, estreou nos Estados Unidos antes de estrear no Brasil, um filme universitário feito sem dinheiro nenhum, filme independente. Então acho que isso me motivou a continuar produzindo. Daí eu fiz um curta-metragem chamado Reverse, que venceu o prêmio do Festival do Minuto. Co-dirigi o curta-metragem Frutos da Lua junto com minha amiga Cláudia Satter, que, para nossa surpresa também, participou da categoria Short Film Corner do Festival de Cannes, na França, o que me possibilitou fazer, junto com Cláudia, a minha primeira viagem internacional. Um dos filmes mais recentes agora que eu fiz se chama Mulher no Fim do Mundo, que ganhou alguns prêmios e viajou o planeta aí. Então é um filme que tem trazido retornos muito positivos, não só para mim, porque eu não faço cinema sozinha, Então acho que possibilitou para toda a equipe que trabalha junto comigo, lado a lado, experienciar ter esse filme passando pelo mundo todo. E agora na pandemia produzi 2 outros curtas. Um foi Solstícios, que foi contemplado pelo edital Arte como Respiro do Itaú Cultural para licenciamento, e Baile de Máscaras, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc no Prêmio de Exibição Audiovisual para a TVE. Além disso, dirigi filmes em outros formatos, teaser, videoclipe institucional, campanhas publicitárias. Trabalhei bastante como diretora de fotografia, fotógrafa de eventos, montadora, editora, finalizadora, até porque cinema, a gente começa a fazer cinema sem dinheiro, então meu ganha-pão sempre foi trabalhar como freelancer. Hoje em dia tenho focado cada dia mais em direção e roteiro. Hoje tenho uma produtora audiovisual junto com meu sócio Ariel Luiz Ferreira. Nossa produtora se chama Saturnema Filmes. Sou membro da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a APAN. Participo também de um coletivo de cinema e audiovisual chamado Gramatre Filmes. Sou coordenadora audiovisual de um projeto de literatura negra chamado Lendo Mulheres Negras e faço parte também de outras 2 organizações dos Estados Unidos ligadas a produções negras. Uma é o Black Film Supremacy Film Festival, que é um festival só de mulheres negras, e a outra é a OBS, que é uma organização ligada a roteiristas negros do mundo todo. Tenho trabalhado bastante também como curadora e jurada de festivais de cinema, além de estar atuando bastante também em salas de roteiro no desenvolvimento de longa-metragens e narrativas seriadas. Bom, de cara, sim, eu acho que eu já respondo que fazer cinema sempre foi muito desafiador, sobretudo por ser um lugar que não foi desenhado para nos caber, Nós, pessoas negras, nordestinas, brasileiras, latinas, um espaço que é caro de se estar, não somente fisicamente, mas psicologicamente, financeiramente, enfim. Mas eu sou uma entusiasta e o cinema nunca esteve tão pulsante no Nordeste. Cada esquina que você vai em Salvador e no interior da Bahia tem uma produtora de cinema nascendo, tem um coletivo de cinema se fortalecendo. A gente trabalha muito em colaboração com outras produtoras e outros coletivos, e então a gente mantém perene nosso fluxo de trabalho e de colaboração uns com os outros, o que faz com que a gente se sinta todo dia fortalecido nesse espaço. É importante pensar que cinema e audiovisual não é apenas lazer, mas é fonte de renda.
Então, quando a gente propõe um projeto e a gente consegue financiamento, sobretudo agora, né, que a gente na Saturnema tem conseguido acessar esse espaço de ser contemplado em editais, é muito bonito a gente conseguir contratar pessoas e gerar literalmente fonte de renda para os nossos semelhantes. A gente tem apostado muito nas relações que a gente tem construído fora do Nordeste também, uma vez que a realidade é que o dinheiro está concentrado nas outras regiões do país, sobretudo no Sul e Sudeste e fora do país. Então, a gente tem participado muito de rodadas de negócio e pitchings, onde a gente tem cada dia mais aumentado o nosso círculo de negociações, de venda de projetos, de longa-metragens, de séries e de curtas. E a pandemia foi um espaço muito divisor de águas para o bem e para o mal, né? Acho que todos nós estamos vivendo aí tempos desafiadores, sobretudo enquanto artistas em um país onde a cultura não é valorizada e é criminalizada. Mas, por outro lado, né, para a gente que está aqui no Nordeste, se a gente não tivesse em pandemia, a gente não estaria tendo a oportunidade de fazer as relações de networking que a gente está fazendo, né, participando de salas de roteiro online. Se tivesse tudo presencial, a gente não ia conseguir viajar o país e o mundo afora para poder participar das coisas que a gente tem participado. Então, é irônico que a pandemia nos proporcionou, né, essa relação com outros espaços. Falo também da parte de distribuição de filmes, porque com a pandemia, a maioria dos festivais, acho que todos os festivais, criaram uma versão online. E isso possibilitou que a gente conseguisse passar em mais festivais. Passou pela Colômbia, por Bangladesh, pela Escócia, pela Índia, passamos em 8 cidades dos Estados Unidos, passou pela Romênia, passou por Madagascar e passamos por vários festivais independentes pelo Brasil todo também, né? E é muito importante a gente falar sobre as nossas conquistas, porque nossas conquistas nunca são só da gente, né? Porque quando a gente consegue acessar esses espaços e levar nosso filme para todos esses lugares, a gente consegue levar toda uma equipe que está por trás, né? E a gente consegue levar o cinema nordestino para o mundo. Então, nossas conquistas reverberam na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, ocupar esses espaços é trazer visibilidade para o cinema que é invisibilizado no país. Atualmente eu estou escrevendo meu primeiro roteiro de longa-metragem, que é Só a Pino, e estou muito feliz que Só a Pino tem me dado muitos retornos positivos na minha carreira. É muito caro para a gente sair desse lugar de curta-metragem e adentrar o lugar industrial que é fazer longa-metragem. Apesar de eu ter muito orgulho de tudo que a gente vem construído durante esses anos, a gente não pode romantizar o cinema guerrilha, que é feito sem dinheiro. Custa muito pra gente, não só financeiramente, mas espiritualmente. Parafraseando minha amiga Adriele Regine, minha amiga companheira de trabalho, ela diz que a gente precisa hackear o sistema por dentro e a gente precisa cada dia mais fazer o dinheiro chegar, porque a gente precisa falar sobre dinheiro. Porque quando a gente ganha dinheiro com o nosso trabalho, a gente se emancipa. Então, escrever meu primeiro longa tem aberto muitas portas pra gente. Tudo começou quando Só a Pino foi um dos finalistas do Frapa, que é o maior concurso de roteiro da América Latina. Nós tivemos a oportunidade de estar na final, participamos das rodadas de negócio e defendemos publicamente nosso projeto através de pitching. E estamos aí em contato com várias produtoras
fora do Nordeste. Ganhamos 4 prêmios já com esse projeto. Vamos começar agora a ter consultoria com a Netflix e a Telecine. Ganhamos 2 bolsas para desenvolvimento desse longa, né? Uma delas através da rede de talentos do Projeto Paradiso. Passamos também por vários eventos de mercado e laboratórios de projetos importantes do cinema brasileiro. Ganhamos um prêmio de tradução do roteiro para inglês e ganhamos também um prêmio para participar com o projeto de longa da Marché do Filme do Festival de Cannes 2021. Então, Sol a Pino vai me permitir viajar de volta para o Festival de Cannes na França. Não posso deixar de citar também Rúbia Mello, que é nossa produtora executiva na Saturnema Filmes, que tem ajudado muito a gente nesse processo de transicionar para narrativas maiores e de adentrar cada dia mais o mercado, a indústria do cinema nacional. Sol a Pino é um filme de ficção científica, um drama fantástico que flerta aí com o afrofuturismo e o afro-surrealismo, que se passa na cidade de Salvador e que fala sobre a dor de mulheres negras e como a gente experiencia o luto. Então é um filme muito sensível, muito pessoal. Então eu estou muito feliz de estar acessando vários espaços com narrativas sobre nós. Então, para mim, escrever esse longa, para além de estar sendo uma experiência criativa nova, enriquecedora e transicionadora da minha vida, também está sendo uma experiência política muito forte. Com certeza, Boa Nova está presente no meu processo como roteirista, sobretudo por minha família inteira ser de lá e meus filmes serem muito ligados à ancestralidade. Atualmente eu estou desenvolvendo um projeto de série de ficção científica chamada Romã, através da Usina do Drama, onde a gente foi contemplado, um edital, né? A gente está desenvolvendo, através desse projeto de formação de roteiristas, a Bíblia da Série. É uma série que se passa em Boa Nova e que fala de passado, presente e futuro. Então, Boa Nova tem estado no meu processo criativo diário. E eu espero que futuramente eu consiga levar essa série para ser filmada em Boa Nova, como uma forma também de fazer com que as pessoas do Sudeste baiano se sintam representadas nas telas. Para mim, a realidade nunca se bastou, então eu acho que a arte, né, a escrita, sempre me possibilitou criar novos mundos e mundos onde nossas narrativas fossem possíveis. Então, escrever sobre viagem no tempo sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, sabe? Se a gente pudesse mudar o passado, reescrever nossa história no futuro. Então, não tinha outro lugar para onde eu não olhasse que não fosse Boa Nova. Uma vez que é de lá que eu venho. Quando eu falo assim, eu trabalho com cinema, e as pessoas têm mania de falar que eu sou atriz. Nossa, ela trabalha com cinema, ela é atriz. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. Apesar de ser um espaço muito importante, a gente ocupar também enquanto atores e atrizes as telas. Mas a gente tá tão acostumado a ser só colocado enquanto objeto na frente da câmera que a gente não sabe da possibilidade de existir alguém como a gente por trás da câmera pensando tudo que tá na frente, sabe? Então, eu sempre digo que eu não sou atriz, eu sou diretora e roteirista, eu tô por trás das câmeras, eu escrevo, eu filmo, eu dirijo. É um espaço que eu reafirmo todos os dias para mostrar para outras pessoas que a gente tem sido cada vez mais autores. Então eu reafirmo aqui a importância da gente olhar para a equipe técnica dos filmes. A dica que eu posso dar para quem está começando agora é: comece com o que você tem. Não ache que fazer cinema é apenas quem está em Hollywood. Você pode começar a fazer filme com celular. Inclusive, tem festivais dedicados apenas à produção de curta-metragens e de documentários feitos com celular. Então, eu acho que a gente não tem que esperar chegar o melhor equipamento para começar a produzir, porque foi com um equipamento de celular que eu comecei a produzir. Quando a gente está começando, é o lugar onde a gente pode errar. Então se permitam errar, porque o lugar do erro é o lugar da experimentação, sabe?
Hoje em dia a gente tem acesso a tutoriais no YouTube, onde a gente consegue aprender qualquer tipo de coisa, e construam filmes e narrativas onde vocês se vejam. Façam filmes sobre vocês, sobre a história da cidade onde vocês vieram. Consumam filmes que vocês se vejam. Filmes dirigidos por pessoas nordestinas, por pessoas negras, por pessoas que dialogam com a realidade de onde vocês vêm. E estudem de tudo um pouco, porque fazer cinema exige um know-how interdisciplinar. Eu queria agradecer muito ao Jornal Gamboa, do fundo do meu coração. O Jornal Gamboa foi o primeiro jornal que eu tive contato na vida quando eu era criança. Eu lembro que aqui em Salvador meu pai tinha o jornal impresso do Gamboa. Então eu fiquei sempre muito fissurada por esse jornal que eu pegava, mesmo antes de não saber ler. Meu pai sempre fala que eu sempre fiquei olhando pra ele, lendo as coisas, e mesmo quando não sabia ler, ficava batendo a boca, olhando os pedaços de papéis, fingindo que tava lendo pra ficar igual a ele. E o Jornal Gamboa sempre foi esse lugar de eternizar histórias, então tenho certeza que no meu processo como contadora de histórias, o Jornal Gamboa marcou muito a minha trajetória. E eu sempre fico muito feliz em poder contribuir com um projeto que eu acredito tanto. Então, vida longa ao Gamboa!